Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Bom dia. Deus abençoe a sua vida. Mais um dia, graças a Deus, mais uma semana se iniciando. Hoje, segunda-feira, 27 de abril de 2026, está chegando ao final o mês de abril, para a glória do Senhor Jesus, mês abençoado, e que maio seja ainda mais cheio da presença do Senhor do que abril está sendo. Amém e amém. Vamos para a mensagem do devocional dessa semana. Deixa eu tomar minha água com gás e limão. Vamos lá. O, o, o tema do devocional de hoje para essa semana é esse aí, ó. As obras do diabo. Eita, eita. O texto que a gente vai ler, vamos ter como parâmetro para esta mensagem, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Amém e amém. Primeira coisa, deixa eu explicar para vocês como essas mensagens que eu trago, elas nascem. É assim, eu tenho diariamente o meu momento de devocional. Então, eu entro para trabalhar às 7 da manhã e eu acordo todos os dias às 5. Faço o meu cafezinho, pego a minha Bíblia e vou meditar na palavra. Então, eu, por exemplo, atualmente eu estou meditando em 2 Coríntios, 2 Coríntios e amanhã, no caso, né? Eu vou meditar no capítulo 12. Então, eu vou seguindo a sequência e assim por diante. Vou indo até chegar em Apocalipse. Eu estou em 2 Coríntios. Então, o que, que eu faço? Né? Eu pego a Bíblia e eu ali conversando com o Senhor vou falando, Pai, traz aquilo, faça algo saltar o meu coração, né? E quando, e quando a palavra salta, o que, que eu faço? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ver se dá para ver. Eu pego, não sei se vai dar para ver, mas eu não vai dar para ver por causa da claridade. Mas eu escrevo aqui, ó, tá vendo em cima, de vermelho, eu escrevo e não vai dar para ver, mas eu sublinho. Será que dá para ver aqui? Acho que dá para ver, ó, sublinhadinho de vermelho e eu escrevo. Então, eu vou sublinhando e eu vou anotando aquilo que o Espírito Santo vem trazendo ao meu coração. Traz ao meu coração. E isso é tudo. Eu vou anotando e ali vou deixando anotadinho. E quando eu vou meditar para montar a mensagem, eu estou ali em comunhão com o Senhor. E quando Deus me trouxe esse texto aqui que nós acabamos de ler, esse texto que nós acabamos de ler, né, que eu deixei sublinhado na minha Bíblia, quando eu fui pegar esse texto para refletir e orei para que Deus me trouxesse, eu falei, trouxesse um entendimento, eu falei, Pai, o que, que o Senhor quer que eu compartilhe com as pessoas que vão assistir o vídeo? O que, que o Senhor quer que eu compartilhe, né?
O que que essa mensagem, o que que o Senhor quer trazer através dessa mensagem? E isso eu li, hoje é segunda, eu fiz essa oração, eu li antes de dormir na sexta, não, deixa eu ver, no sábado, antes de dormir, eu li esse texto e eu fui dormir pedindo para Deus me trazer algo. No domingo cedo eu acordei e fui montar a mensagem, montar os slides que eu faço. E ali e fui orando, e Deus foi me trazendo entendimento, foi me trazendo outros textos e foi me direcionando a mensagem. Então, assim, aquilo que eu trago é aquilo que Deus me ordena, é aquilo que Deus traz ao meu coração. Eu aprendo, eu trago para minha vida, eu aprendo, eu coloco em prática e eu compartilho. Eu cumpro o ID, eu prego aquilo que o Espírito Santo fala através de mim. Então, aquilo que ele traz ao meu coração, e aqui, quando eu estou falando com vocês, eu peço, ele sabe o quanto eu falo, o quanto eu tenho respeito e temor para que eu não venha falar nada que saia de mim, mas que venha dele. Mais um golinho. Então, essa tendo esse entendimento que nada vem de mim, eu não quero que venha de mim. Eu não quero que venha de mim. Eu faço tudo debaixo de oração. Então, vamos lá. Porque assim, a palavra de Deus diz que o povo perece, o povo morre por falta de conhecimento, né? De conhecimento do quê? De conhecimento de Deus, de conhecimento da palavra, de conhecimento do mundo espiritual. Então, eu acho que dando essa introdução e fazendo entender como a mensagem surge no meu coração, que é sempre através de Deus, vamos mergulhar naquilo que ele quer falar conosco através desse texto. Então, olha lá, vamos lá. O que acontece nessa passagem, né? O espírito imundo profere palavras certas, ou seja, o espírito imundo, o espírito de adivinhação, ele fala, grita: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. O espírito imundo, ele está anunciando, ele está proferindo palavras certas, pois eles, aqueles homens, eram mesmo servos de Deus e estavam anunciando a salvação. Porém, pelo dom de discernimento que eles receberam de Deus, entenderam que a fonte de onde saíam aquelas palavras não vinha do Senhor, mas porque Paulo se indignou e expulsou aquele espírito da moça. Por que que Paulo se indignou depois de tantas vezes a moça vir através daquele espírito imundo e proferir palavras certas? Porque o Espírito nada mais estava falando que essas pessoas são homens de Deus e que elas proclamam o caminho da salvação. Mas por que que Paulo se indignou, né? E expulsou aquele espírito daquela jovem, daquela moça? Porque os cristãos, discípulos de Jesus, que todos aqueles que confessam Jesus como o único Senhor e Salvador são, porque essa confissão ela faz com que nós sejamos batizados e cheios do Espírito Santo. Então, esse cristão sabe que tem uma luta que não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Paulo sabia dessa luta. E por que Paulo, sabendo dessa luta, fez o que fez? Porque Paulo, ou seja, os discípulos do Senhor Jesus, por que que eles, por que que eles fizeram? Porque, perdão, gente, estou resfriado. Porque, como discípulos do Senhor Jesus, eles agiram como o seu mestre, como o seu mestre Jesus. E nós também, que somos discípulos de Jesus, confessando Ele como único e suficiente Salvador, também somos.
Por quê? Porque o que que Jesus fazia? Para que que Jesus veio? Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Sabendo que a nossa luta não é carnal, não é contra o ser humano, é contra o reino espiritual. Nós, como filhos de Deus, servos do Senhor Jesus, discípulos dele, também precisamos destruir as obras do diabo. E o diabo estava fazendo uma obra naquela vida. Como o diabo faz em tantas vidas que ainda são adeptas a esta doutrina de adivinhação, enfim, que nós vamos continuar é, é, tendo entendimento na mensagem. Vamos lá. No caso específico daquela jovem, era uma associação a outros espíritos. Qual seria a obra do diabo nesse caso? Então, primeiro a gente precisa entender o que Deus nos ensina sobre esse tipo de associação, ou seja, a espíritos que não provém de Deus, a espíritos de adivinhação, a esse tipo de, como eu posso dizer, de doutrina. Olha o que, que Deus ensina para nós. Não pratiquem a adivinhação nem feitiçaria. Não recorram aos médiums, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico, capítulo 19, versículo 26 e Levítico, capítulo 19, versículo 31. Olha o que Deus fala sobre isso. Vamos lá. Continua. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vou tomar um golinho de água. Esses espíritos, eles trazem, eles disseminam doutrinas demoníacas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, ou seja, para ver se é o Espírito Santo. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, ou seja, do diabo. 1 João, capítulo 4, versículo de 1 a 3. O único espírito procedente de Deus, único, é o Espírito Santo. O resto é obra do diabo. E o que esta obra causa aos seus adeptos? Ou seja, o que a doutrina de espíritos enganadores, daqueles que fazem feitiçaria, daqueles que buscam espíritos de adivinhação, que buscam médios, que buscam espíritas, que trabalham com isso, o que que esta obra causa nessas pessoas? Olha só, no texto original grego de Atos 16, que foi o que nós lemos, Atos 16, capítulo 16, versículo 16 ao 18, que é o primeiro texto lá, que fala da jovem que está com o espírito de adivinhação, que nós lemos como texto base dessa mensagem, a expressão utilizada para o espírito pela qual predizia o futuro é pneuma pitona, que significa literalmente espírito de
piton. Então, no original grego, a palavra espírito pelo qual predizia o futuro, que está lá no texto, essa palavra, ela no grego, ela é pneumaptona, que significa espírito de Piton. Olha só, o nome Piton é literalmente colocado neste espírito por ser associado às características naturais da cobra Piton, que mata sua presa por constrição e sufocamento, simbolizando um espírito que tenta sufocar a vida espiritual ou a liberdade da pessoa. Embora a jovem falasse uma verdade, chamando Paulo e Silas o resto de servos do Deus Altíssimo, Paulo percebeu que a fonte dessa revelação era um espírito enganador e que ele estava roubando a vida daquela moça. Então expulsou em nome de Jesus. Então, que isso, né? O que Deus quer nos dias de hoje? Isso acontece muito hoje. Eu vi um podcast ontem de dois pastores contra dois macumbeiros, enfim. E, cara, essas pessoas, elas já estão tão cauterizadas por isso, por esses espíritos. E por que que eu falo isso? Porque eu sigo a verdade. Aquilo que eu acredito está aqui, ó. Aquilo que eu acredito está aqui. Então eu vou falar aquilo que eu acredito. Essas pessoas, elas estão cegas e cauterizadas já. Ao ponto do cara que falar assim, se eu tiver que ir pro inferno por aquilo que eu faço hoje, eu tô legal. Como se ele soubesse como é o inferno. Como se soubesse como é o inferno. O que que uma pessoa fala. O que que uma pessoa não tem. É doideira. A pessoa querer ir para o inferno, fala, não, eu vou para o inferno, eu pago esse preço. Meu irmão, se essa pessoa tivesse uma visão, conseguisse ter uma visão do que é o inferno, de como será, com certeza ela nunca falaria isso. Então, pessoas ainda são enganadas hoje. Pessoas dentro do meio cristão são enganados, vão procurar esse tipo de coisa. Essas pessoas, elas estão fazendo laços com espíritos enganadores, com doutrinas demoníacas, e isso é transformado em perdição. Então, o que, que Deus está querendo fazer com nós? Abrir os nossos olhos. Eu mesmo já fui. Eu, numa loucura de uma vez, uma ex minha terminou comigo, eu fiquei tão atribulado, porque pessoas que vão atrás dessas coisas, pessoas que ficam atribuladas, perdidas e não conhecem o verdadeiro Senhor. Eu fui, porque na época eu não conhecia. Fui para pedir para que a pessoa lesse cartas para mim, a pessoa leu cartas para mim. Só que essas pessoas são espertas, elas são guiadas por Satanás, elas sabem como fazer. Eu já fui fazer um trabalho de amarração para essa mesma namorada voltar para mim. Então eu fiz uma aliança com esses espíritos que, graças a Deus, eu já rejeitei, já fiz a minha oração de rejeição, rejeitei tudo isso no nome de Jesus. Mas existem pessoas ainda hoje que acham que isso é certo e vão atrás. Então você que está vendo essa mensagem, ou que você, sei lá, o que você imagina sobre isso, abre os seus olhos. A Bíblia é muito clara quanto a isso. E se você não tem esse tipo de conduta, não vai atrás dessas coisas e conhece quem faz, entrega essa mensagem para alguém, ou pega esses textos bíblicos que foram citados aí, e entrega para a pessoa ler e meditar e ver aonde ela está se enfiando. Deus, ele manda os seus profetas para nos alertar. E as pessoas ficam aprisionadas porque não querem ouvir. Que você possa ouvir, que você possa entender e que você possa compartilhar com quem talvez esteja vivendo isso. Em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.